Pronto, galera, vamos aqui para um vídeo de revisão para a prova que vocês vão fazer de história. A prova vai estar cobrando de vocês o capítulo 3 e 4. Então vamos lá, esse slide que eu preparei aqui, ele vai tratar apenas daquilo que é necessário para que vocês façam a prova, tá? Então ele não é um slide bem completo, é somente para abordar aquilo que tem no livro e que vocês vão precisar para fazer uma boa prova. Então é assim, como o ser humano chegou ao continente americano. Isso aqui a gente viu no capítulo 3, tá? Então existem algumas teorias que tratam sobre isso, sobre a chegada dos... Uma teoria, entre outras, né? A primeira teoria é que eles vieram através do Estreito de Bering. A explicação é que o ser humano chegou por terra ao continente americano quando atravessaram o Estreito de Bering, localizado entre a Sibéria e o Alasca. Esse percurso só foi possível por causa da baixa do nível do mar. Isso aconteceu durante a Era Glacial, que o nível do mar baixou, então apareceu aquela passagem de terra chamada de Bering. Aproveitando-se do momento em que o mar baixou, de forma que era possível fazer a travessia por terra e gelo nesse Estreito de Bering. O humano chegou então ao Alasca, portanto eles teriam chegado através da América do Norte. A segunda teoria é uma teoria que eles teriam vindo pelo mar, através da Oceania. Então essa teoria afirma que o ser humano chegou à América pelo mar, passando pela Oceania, atravessando o Oceano Pacífico, usando embarcações pequenas. Assim, de ilha em ilha, foram chegando às costas do continente americano. Tem mais informações aí, como vocês estão vendo no slide, mas o que é essencial é isso, é saber que nós aprendemos na sala de aula duas teorias que tratam da chegada do ser humano à América. A que eles tiveram através do Estreito de Bering, que tem a ver com a questão da era glacial, e a outra que eles vieram pelo mar, através da Oceania, com embarcações, parando de ilha em ilha até chegar à América. O outro tema que nós estudamos é sobre os habitantes mais antigos do Brasil. E aí nós vimos que foram encontrados vestígios que comprovam a teoria que eles vieram pelo Estreito de Bering e também outros achados que comprovam a teoria que eles vieram através de embarcações pela Oceania, tá? E talvez o achado mais importante foi o que encontraram lá em Lagoa Santa, em Minas Gerais, que é o fóssil mais antigo de um ser humano aqui do Brasil, que deram o nome de Luzia. Nós trabalhamos isso também em sala de aula, vocês vão lembrar, tá? Então tá aqui algumas informações. Luzia foi encontrada em 1975 por uma missão franco-brasileira, coordenada pela arqueóloga Anete Lame Imperaire. A arqueóloga morreu sem antes divulgar o seu achado. A reconstituição do crânio de Luzia demonstrou traços muito parecidos com os dos atuais africanos e aborígenes australianos, diferente dos traços dos povos de origem mongoloide. Então, o que é que afirma a primeira teoria? Aqui eles vieram, né, os primeiros grupos humanos chegaram à América através do Estreito de Bering. E os traços físicos eram os traços mongoloide, pessoal da Mongólia, olho puxado, cabelo preto, cabelo liso. Já o de Luzia é mais parecido com os aborígenes australianos e também africanos, tem traços negroides. Então nós temos então duas teorias, a teoria dos mongoloides e dos não mongoloides. O que vai determinar isso vai ser Luzia e também a teoria Clovis, né, que são achados que foram encontrados na América do Norte, no México, entre México e Estados Unidos. Ó, vamos aqui. Aqui já é capítulo 4, tá? Mesopotâmia. Olha só. Mesopotâmia nós vimos pouco em sala de aula, mas é bem simples de entender. Mesopotâmia significa o que vocês estão vendo aí, ó, terra entre rios. Significado de Mesopotâmia, terra entre rios. Por que a gente vai estudar Mesopotâmia? Para que a gente possa entender como ocorreu a formação
das primeiras civilizações que a gente tem conhecimento, tá? Então, essas primeiras civilizações, do que a gente chama de Antiguidade Oriental, surgiram ali pela Mesopotâmia, que significa terra entre rios. E ela tem esse nome por conta que, vou passar aqui, ela se localiza nessa região aqui, ó. Vocês estão vendo aí a área amarela e laranja, que é a área de terra. E os dois rios, que é o rio Eufrates e o rio Tigres, ou o rio Tigres e Eufrates, como a gente costuma falar. Essa é a localização onde surgiu a Mesopotâmia, onde fica a Mesopotâmia. É uma região de interesse histórico e geográfico mundial, tá? Passando aqui, ó. Na Mesopotâmia, que significa terra entre rios, nós temos esses dois rios que são importantes, o rio Tigre e o rio Eufrates. São importantes porque, através desses rios, foi possível dar sequência ao processo de agricultura e as comunidades que moravam nessa região se tornam, então, sedentárias, né? Quando vai surgir as primeiras vilas, as primeiras cidades. Passando aqui, ó. A Mesopotâmia foi uma região por onde passavam muitos povos, nômades oriundos de outras localidades. A terra fértil fazia com que alguns desses povos se estabelecessem naquele território, surgindo assim a necessidade às sociedades mesopotâmicas. Então, era uma região de passagem. Muitos povos passavam por aquela região, mas como a terra era fértil, alguns acabavam morando naquela área, praticando a agricultura, depois o comércio, e assim vão surgindo as primeiras sociedades mesopotâmicas. Os povos que habitaram a Mesopotâmia são esses aqui, ó. Sumérios, amoritas, acádios, hititas, elamitas, cassitas e arameus. Muitas vezes na aula a gente só cita alguns desses, como sumérios, amoritas, acádios, caldeus e babilônicos, tá? Então, esses foram os povos que habitaram a Mesopotâmia. Se no meio de uma questão trouxer esses nomes e pode ser acrescentado também a Babilônia, os caldeus, está correto. Então, esses são os povos que moraram e que se transformaram em civilizações na região da Mesopotâmia. Repetindo, sumérios, amoritas, acádios, hititas, elamitas, cassitas e arameus, acrescentando caldeus e babilônicos. Portanto, se uma questão perguntar a vocês se nessa região surgiu o povo fenício, persa, grego, romano, egípcio, tá errado, tá bom? São esses povos que vocês estão vendo aí. Ó, algumas informações sobre os sumérios, já que eles foram os primeiros a habitarem essa região, deram origem aos demais. Os sumérios, eles foram provavelmente os primeiros a habitar o sul da Mesopotâmia. A região foi ocupada por volta de 5.000 anos antes de Cristo, que ali construiu as primeiras cidades de que a humanidade tem conhecimento, como Uruk e Lagash. Sua organização política era semelhante à confederação de cidades-estados, governadas por um chefe religioso e militar que era denominado patesi. Então, a informação mais importante desses slides que eu estou passando aqui sobre os sumérios é entender que foram os primeiros a habitarem a Mesopotâmia e que eles estavam organizados em cidades-estados, que eram cidades autônomas, cidades independentes. E a organização social da Mesopotâmia, representando na pirâmide, né, que a gente sempre usa, era dessa forma aqui, ó. Lá no topo a gente tinha os sacerdotes, depois os aristocratas, que eram nobres, né, ligados à realeza. Depois nós temos militares, comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. Então, olha só, era uma sociedade que tinha escravos, porém, o escravo não era a base econômica, não era a principal força de trabalho. Como eu já tinha explicado, era uma sociedade no qual o modo de produção era o modo de produção servil. Qualquer um dos grupos que estão nessa pirâmide, quando eles fossem solicitados, fossem convocados pelo rei, ele deveria servir ao seu rei, ao seu estado, tá bom? Então, era uma sociedade onde a propriedade não era privada, a propriedade era estatal.
Então, só para recapitular, a organização social era sacerdotes, aristocratas, militares, comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. Os sumérios são conhecidos também pelo desenvolvimento da escrita cuneiforme. Essa informação é importante, tá? Consistia em registros feitos em placa de argila com auxílio de estilete, que imprimia traços com forma de cunha. Possui um complexo e completo sistema de controle das águas dos rios. Os sumérios eles já faziam censo para saber a quantidade de pessoas, o período da colheita, o período do plantio, e para isso eles desenvolveram uma forma de escrita. A escrita que eles desenvolveram era chamada de escrita cuneiforme. Escrita cuneiforme. Lembrem dessa informação. Aqui é uma imagem de como seria essa escrita. Escrita cuneiforme. Desenvolvimento da técnica, só para reforçar, né? O modelo ou a forma de escrita que eles criaram é chamada de escrita cuneiforme. Aqui tem mais algumas informações sobre os sumérios, mas para efeito de prova não vai ser tão importante, tá? Eles realizaram obras de irrigação, barragens, diques, utilizavam técnicas de metalurgia e bronze e também eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Eu falei que algumas informações não são importantes para a prova, porque aquelas informações que eu passei em sala de aula, as primeiras informações são características de todas as sociedades que se desenvolveram na Mesopotâmia, tá bom? Então é isso, galera. Bom estudo e boa prova. Até a próxima.